Poucas pessoas param para perceber o momento exato em que a própria vida deixa de ser uma escolha e passa a ser apenas uma sequência de decisões herdadas. Isso não acontece de forma brusca. Não há um aviso claro, nem um ponto de ruptura evidente. A transição é silenciosa. Um dia você apenas percebe que está vivendo uma rotina que nunca foi realmente desejada, apenas aceita. E o mais inquietante não é isso. É o fato de que, na maioria das vezes, essa aceitação acontece sem resistência, como se fosse natural viver uma vida que não foi escolhida conscientemente. Desde muito cedo aprendemos que há caminhos certos a seguir, o que estudar, como se comportar, o que é sucesso, o que é fracasso. Essas ideias não surgem do nada, elas são transmitidas por pais, escolas, instituições, cultura, expectativas invisíveis que moldam o pensamento antes mesmo que exista maturidade para questioná-las. Quando somos jovens, ainda acreditamos que estamos decidindo, mas na prática estamos apenas selecionando opções que já foram pré-aprovadas pelo ambiente em que crescemos. Existe um conforto psicológico poderoso em aceitar uma vida pronta. Escolher exige responsabilidade, e responsabilidade traz ansiedade. Quando seguimos um roteiro socialmente aceito, dividimos o peso das consequências com todos que fizeram o mesmo. Se der errado, não estamos sozinhos. Todo mundo fez assim funciona como uma anestesia moral e emocional. Ela reduz a culpa, reduz o medo, reduz a sensação de fracasso individual. Aceitar uma vida não escolhida é muitas vezes uma estratégia de sobrevivência emocional. O problema é que essa estratégia cobra juros, no início quase imperceptíveis, um incômodo leve, uma sensação vaga de que algo não encaixa, um cansaço que não se explica apenas pelo esforço físico. Aos poucos, esse desconforto cresce e se transforma em apatia. A pessoa já não sonha, apenas cumpre, já não deseja, apenas mantém. Vive ocupada demais para pensar, cansada demais para questionar, adaptada demais para mudar. A pressão social desempenha um papel central nesse processo. Questionar o caminho escolhido significa questionar também as escolhas de quem está ao redor, e isso gera conflito. Quando alguém decide sair do roteiro, a simples existência dessa decisão funciona como um espelho desconfortável para os outros. Mostra que havia alternativas, mostra que não era obrigatório aceitar. E poucas coisas incomodam tanto quanto a ideia de que poderíamos ter escolhido diferente. Por isso, o grupo reage com críticas, ironias, conselhos disfarçados de preocupação. Não para proteger você, mas para proteger a própria narrativa. Há também o medo profundo de perder pertencimento. O ser humano é, antes de tudo, um animal social. A exclusão ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Discordar do caminho esperado pode significar afastamento, julgamento, solidão. Para muitos, viver uma vida que não escolheram parece menos doloroso do que enfrentar o vazio social que pode surgir ao escolher algo diferente. Assim, a obediência se torna um pacto silencioso. Eu não questiono e você não me abandona. Com o tempo, a mente constrói justificativas para sustentar essa escolha passiva. Não dava para ser diferente, era o mais seguro, todo mundo faz isso, não é tão ruim assim. Essas frases não surgem por acaso, elas funcionam como mecanismos de defesa, protegem o indivíduo do confronto com uma verdade incômoda, a de que, em algum ponto, houve a possibilidade de escolha, mas ela foi evitada por medo. Não medo consciente, mas um medo difuso, espalhado, difícil de nomear. Aceitar uma vida não escolhida também reduz o risco do fracasso visível. Quando você tenta algo que realmente deseja, o erro dói mais, a queda é mais pessoal. Já quando vive uma vida herdada, o fracasso pode ser atribuído às circunstâncias, ao sistema, ao mundo. Existe um alívio estranho em poder dizer, não era o que eu queria mesmo. Esse alívio, no entanto, vem acompanhado de um vazio silencioso, porque, no fundo, algo foi abandonado antes mesmo de ser tentado. A psicologia mostra que a repetição transforma escolhas em hábitos e hábitos em identidade. Depois de anos vivendo um papel, a pessoa passa a acreditar que ele é quem ela é. A pergunta "o que você quer?" se torna desconfortável, quase ofensiva. Não porque não haja desejo, mas porque o acesso a ele foi bloqueado. Desejar passa a parecer perigoso, sonhar vira sinônimo de frustração, e então a mente se adapta a um estado de sobrevivência emocional, onde o objetivo não é viver plenamente, mas sim evitar o sofrimento. O mais trágico é que essa adaptação é elogiada. Pessoas que se conformam são vistas como maduras, responsáveis, realistas. Quem questiona é chamado de instável, ingrato, imaturo. A sociedade recompensa quem aguenta em silêncio,
e pune, mesmo que de forma sutil, quem ousa perguntar se existe outra forma de viver. Assim, a obediência se disfarça de virtude e o conformismo se torna sinal de caráter. Mas o corpo não mente. Mesmo quando a mente racionaliza, o corpo manifesta. Ansiedade sem causa clara, irritação constante, sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. Esses sinais são frequentemente tratados como problemas isolados, quando na verdade são sintomas de uma desconexão profunda entre quem a pessoa é e a vida que ela leva. Uma vida não escolhida exige um esforço contínuo para ser sustentada. Em algum momento, quase sempre silencioso, surge a pergunta que muda tudo. Se ninguém estivesse me observando, eu ainda estaria vivendo assim? Essa pergunta assusta, porque remove todas as justificativas externas. Ela revela o núcleo da questão. Muitas das escolhas feitas não foram para si, mas para atender expectativas invisíveis, para manter uma imagem, para evitar conflitos, para não decepcionar os outros. E viver para não decepcionar os outros é uma forma lenta de desaparecer. O clímax dessa reflexão não é um impulso heróico de mudança imediata. Raramente é. Na maioria das vezes, ele se manifesta como um desconforto que já não pode ser ignorado. Uma sensação persistente de que o tempo está passando rápido demais para continuar adiando a própria vida. Não é um chamado para largar tudo, mas para começar a observar com mais honestidade. Onde você está vivendo por escolha e onde está apenas obedecendo. Aceitar que parte da vida não foi escolhida não é um fracasso, é um ponto de partida. A verdadeira perda acontece quando essa aceitação se transforma em resignação permanente. Questionar não exige romper com tudo, mas exige coragem para olhar sem mentiras para as próprias decisões. Talvez você não possa mudar tudo agora, mas pode ao menos parar de fingir que escolheu o que nunca escolheu. Viver conscientemente é desconfortável, exige assumir riscos emocionais, exige lidar com a culpa de decepcionar expectativas alheias, exige tolerar a incerteza, mas também devolve algo que nenhuma vida herdada consegue oferecer: a sensação de autoria. Mesmo que o caminho seja difícil, saber que ele é seu muda completamente a experiência de estar vivo. Se essa reflexão te deixou inquieto, talvez ela tenha tocado em algo que você vinha evitando. Talvez não seja a hora de grandes decisões, mas de pequenas perguntas mais honestas. Se essa reflexão fez sentido, compartilhe nos comentários o que mais te confrontou. Acompanhe o canal e siga por aqui. Às vezes, o primeiro ato de escolha é simplesmente não ignorar o desconforto.